Um bom dia, um bom amanhecer hoje. Essa sexta-feira, dia 12, temos a graça de meditarmos novamente o Santo Evangelho. E Jesus conta a parábola: pode um cego guiar outro cego, né? Pode dizer teu irmão, tira o cisco do olho se no teu olho tem uma trave. Muito bem. Hoje nós vemos aqui a dimensão da correção fraterna, sim, também, mas também de como e quando podemos corrigir e orientar alguém. Nós precisamos hoje sermos convidados a viver uma vida de honestidade espiritual. Que tipo de honestidade? Em primeiro lugar, antes de eu pretender corrigir ou orientar alguém, primeiramente tenho que reconhecer as minhas próprias limitações, as minhas próprias cegueiras, as minhas próprias fragilidades. Somente quando eu reconheço, depois eu posso o quê? Tentar orientar ou tentar ajudar alguém. Mas primeiro eu tenho que saber quem eu sou, quais são os meus limites. Porque às vezes nós queremos o quê? Nós queremos orientar todo mundo, mas a gente não se orienta. A gente quer dar lição de moral para todo mundo, mas a gente não tem uma vida moralmente cristã, enfim, com seus valores. Quem assume a sua própria humanidade e perfeição pode realmente ajudar o próximo. Eu digo que nós todos temos situações similares para resolver, né? Alguma dependência, alguma situação, né? Uma vida desregrada, né? Ou seja, mas que nós temos que voltar novamente à nossa essência, ao nosso amor, à nossa intimidade com o Senhor Deus. E é assim que as situações, né, do processo nosso, do coração, do nosso interior, que precisa ser visto. Como é que eu posso orientar alguém se eu estou no mesmo caminho? Como é que eu digo não faz isso se eu acabo fazendo? Então o Evangelho é preparado para mim e para você como discípulos, que o verdadeiro aprendizado não é acumular conhecimentos, ou não é ter grandes habilidades, né? Mas deixar-se transformar interiormente a cada dia que passa no ordinário da nossa vida. Já dizia ontem que nós estamos de uma geração que somente quer coisas extravagantes, extraordinárias e magníficas, mas esquecem de ver a ação de Deus no seu dia a dia. E estamos hoje entrando em uma situação muito delicada, né? E precisamos voltar às situações simples do nosso dia a dia, que precisa de um coração aberto para entender a nossa fragilidade. Nós somos frágeis, não tem como nós fugirmos dessa realidade. É a nossa natureza. Agora, nós podemos o quê? Viver isso de maneira diferente. Né? Jesus vai ter que continuar assim, né? Pode, né? Como é que eu vou tirar a trave do cisco do olho, né, do meu irmão, né? Ou seja, o que precisa acontecer em nós, primeiramente, é um alto olhar para a nossa interioridade, olhar para dentro e também olhar as nossas incoerências, as nossas fragilidades. Às vezes nós queremos, a gente vê o outro fazendo, vê o outro, né, tendo situações difíceis, situações que determinam o pecado, enfim, mas nós estamos na mesma condição. A gente só consegue ver o outro, mas não para olhar para a gente mesmo. Eu diria que se nós olhássemos para dentro de nós, as nossas imperfeições, os nossos pecados, olhássemos para nossas mazelas, a gente não teria tempo de olhar para os nossos irmãos. Porque a gente tem muita coisa que precisa ser ajustada dentro da gente. Mas nós não temos a capacidade de olhar, de transformar a nossa vida. E esse processo de olhar para dentro, né, nós temos que trabalhar diariamente. Quantas vezes nós somos incoerentes? Mas devemos trabalhar e superar as situações da nossa vida. E só depois desse caminho interior é possível ajudar o outro com compaixão e verdade, sem hipocrisia, sem superioridade, sem humilhar o outro, né? Mas ajudar o outro, não achar melhor que o outro. Então nós devemos continuamente acolher, né, aquele que nos supera. Quem nos supera é Jesus, essa palavra, os sacramentos que você vai superando, que vai transformando a gente. E se a gente não consegue ter uma coerência com a palavra de Deus, de escutar, de obedecer, que muda e transforma o nosso ser interiormente,
também você não deve e jamais entrar no terreno do outro, né? Porque o outro é um espaço sagrado, né? Eu diria assim, nós temos que entrar no terreno do outro, temos que tirar as nossas sandálias, né? Porque nós estamos entrando numa terra que não é nossa, né? E para nós entrarmos no terreno do outro, a gente tem que ter o quê? Tem que estar bem. Temos que deixar as nossas imperfeições de lado. Então dificilmente eu poderei ter acesso à intimidade do outro, porque eu sempre terei coisas que eu preciso melhorar. Então, o cego não pode guiar o cego, e a gente não pode tirar o quê? O cisco do olho do irmão, sendo que a gente está, né, cheio de coisas para mudar e para arrancar os nossos olhares. Que nós consigamos corrigir e orientar, sim, é nosso dever como cristãos, nosso dever como cidadãos, ajudar a humanidade, sim. Mas antes de eu ajudar, eu tenho que rever a minha vida e me fazer. Eu também estou nessa situação, vamos se ajudar junto, então? Ou seja, nunca entre no terreno do outro, nunca entre na vida e na história do outro, se você não estiver bem consigo mesmo. Não adianta. Isso não vai dar frutos e não vai dar o que? Nenhuma dimensão de produtividade espiritual. Nós consigamos entender este mistério. Tenha um bom abençoado dia, que Deus abençoe você.